Olá, aqui é o Matheus Santana e olha, ninguém acorda um dia e simplesmente se torna uma pessoa disciplinada, porque disciplina não é algo que você tem, é algo que você constrói. E construir dá trabalho, porque ela exige que você enfrente o seu próprio impulso de querer o caminho mais fácil, de querer resultado rápido, de querer conforto o tempo todo. E é aí que a maioria trava. E não é porque elas não têm talento, nem porque elas não têm tempo, é porque elas não aprenderam a lidar com o desconforto. Porque no fundo, ser disciplinado é isso, é fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está afim, mesmo quando você está cansado e mesmo quando ninguém está olhando. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas não muda. Porque mudar dói. Dói abrir mão do conforto, dói assumir responsabilidades, dói se olhar no espelho e admitir que o problema é você. Mas é justamente essa dor, a de fazer o que é difícil, que vai moldar o tipo de pessoa que você tem que se tornar para conquistar o que você deseja. E o que eu quero te mostrar aqui hoje é um verdadeiro manual para isso, para você entender como a autodisciplina pode mudar completamente o rumo da sua vida. O conteúdo que eu vou compartilhar aqui é baseado no livro Disciplina é igual a Liberdade, do Jocko Willink, que é um ex-comandante das Forças Especiais da Marinha Americana que pegou tudo que ele aprendeu no campo de batalha e aplicou na vida real. E nesse vídeo eu vou te mostrar as lições mais poderosas desse livro para que você entenda de uma vez por todas qual é o verdadeiro caminho para se tornar mais forte, mais inteligente e mais saudável. O caminho da disciplina. O Jocko reforça que não se conquista nada sem autocontrole e disciplina, e que se você veio atrás de algum atalho ou truque para tornar as coisas mais fáceis, você nunca vai encontrar. Sabe por quê? Porque o atalho é uma mentira. E se você deseja pegar o caminho mais fácil, saiba que ele não vai te ajudar a se tornar o que você deseja, ou seja, uma pessoa mais forte, mais inteligente, mais rápida e livre. Não espere que alcançar objetivos, superar obstáculos e se tornar a melhor versão de si mesmo aconteça por si só. Isso não vai acontecer pegando atalhos ou buscando o caminho mais fácil, porque não há caminho mais fácil. O único jeito é trabalhar duro, dormir tarde, acordar cedo, praticar, repetir, estudar, suar, se frustrar e, principalmente, se disciplinar. Ele descreve a disciplina como a raiz de todas as qualidades, o guia para a execução diária e o fator principal para superar a preguiça e as desculpas. Muita gente pensa que ter disciplina significa viver a vida dentro de uma prisão, mas para o Jocko Willink, disciplina significa ter liberdade. Por exemplo, se você quer ter liberdade financeira, você vai ter que ser disciplinado em poupar, investir e ganhar cada vez mais. Se você quer ter mais tempo livre, você vai ter que seguir e cumprir com disciplina a sua programação diária e semanal e por aí vai. Então você já deve ter percebido que a disciplina é algo bom, mas a pergunta é, de onde ela vem? Bom, segundo ele, a disciplina vem de dentro. É claro que você pode contratar um instrutor ou coach para impor essa disciplina em você, mas ela vai embora assim que essa pessoa sair de perto. Então, ao invés de depender disso, você precisa de autodisciplina, que é uma chama interna difícil de se apagar, é um desejo ardente de ser melhor, de fazer o que for necessário para alcançar os seus objetivos de uma forma agressiva. E para isso, ele fala que a gente precisa utilizar o poder da emoção e da lógica ao nosso favor, de modo que quando você atingir o seu próprio limite em uma delas, você utilize a força da outra para continuar. Por exemplo, quando não fizer nenhum sentido lógico continuar, é aí que você deve utilizar a emoção ao seu favor, como a raiva, a frustração e o seu medo para te impulsionar adiante e continuar até o final. Agora, quando forem as suas emoções que estiverem fraquejando e elas começarem a dizer que você já fez o suficiente, que já está bom por aí, que você não precisa fazer mais, ou que você já está muito cansado, é aí que você precisa sobrepor as suas emoções com a lógica para dizer a si mesmo que você não para quando está cansado, você só para quando tiver terminado o que você se propôs a fazer. Portanto, combata a fraqueza das emoções com o poder da lógica e combata a fraqueza da lógica com o poder das emoções. Porque ao balancear essas duas forças, você vai encontrar a energia e a garra necessária para continuar. Superando a procrastinação. Quando e onde começar? A resposta para isso é muito simples. Aqui e agora. Simplesmente coloque as coisas em prática. A realidade é muito simples de entender. Livros não se escrevem por si só. Ideias não são executadas por uma força mágica do universo. E os pesos da academia não vão se mover 1 centímetro até que você decida impor sua força. Então pare de pesquisar formas fáceis. Pare de ficar debatendo o tempo todo os prós e contras das coisas. E simplesmente comece a fazer.
Dê o primeiro passo e transforme seu desejo em execução aqui e agora. Sobre se manter motivado. A motivação é uma força muito poderosa, tão poderosa que às vezes vai te dar a sensação de que você é capaz de mover montanhas. Mas note o que eu disse, às vezes. Você não pode ficar dependendo da motivação para começar a fazer as coisas, porque o mundo não vai esperar ela chegar. Então, ao invés de contar com ela, conte com a disciplina, porque isso sim você controla. É você contra você. Há pessoas no mundo que possuem talentos, habilidades e forças que você nunca vai ter. Nunca. E o Joko dá um exemplo disso. Ele sabe que mesmo que ele se esforce, ele nunca vai ser um medalhista olímpico em levantamento de peso, por exemplo. Porque há fatores que estão fora do seu controle, como a genética. Mas então isso significa que você deva desistir? Não, você só precisa colocar o foco em você, reconhecer suas limitações e lutar dia após dia para se tornar uma versão melhor de si mesmo e não melhor do que o outro. É como ele mesmo diz: a minha glória não aconteceu na frente de uma multidão, não aconteceu em um estádio ou em cima de um palco. Ela aconteceu durante as manhãs escuras, sozinho, onde eu pratiquei com tudo que eu tinha para ser o melhor que eu podia ser. Melhor do que eu era ontem, melhor do que as pessoas pensavam que eu poderia ser e melhor até do que eu pensava que poderia ser. Seja vigilante. Ele diz que nós não somos derrotados em uma batalha decisiva. Nós somos derrotados em pequenas lutas que são aparentemente significantes, mas que, quando somadas, elas nos afastam de quem gostaríamos de ser. Nós dormimos até um pouco mais tarde, comemos um docinho aqui e ali, pulamos alguns dias de exercício, adiamos uma tarefa ou outra, e assim as coisas vão se acumulando. Então você precisa ser como um vigilante. Você tem que estar sempre atento a esses pequenos detalhes, porque apesar deles parecerem insignificantes, são eles que vão decidir se você vai ou não chegar no seu objetivo. Agora, o principal é o seguinte: não apenas assista esse vídeo, não apenas tome notas, não apenas estude-as, não apenas compartilhe-as com seus amigos, não apenas planeje, não apenas fique motivado, não apenas fale sobre elas, não apenas pense e nem apenas sonhe, porque nada disso importa tanto. O que mais importa é que você de fato faça algo com isso. E se quiser saber por onde começar, comece mudando seus hábitos. Inclusive, eu gravei uma aula gratuita revelando o fator número 1 que está te impedindo de mudar os seus hábitos e como usá-lo ao seu favor. Então, se você tem interesse em mudar aqueles hábitos que estão prejudicando a sua vida e construir hábitos mais saudáveis e produtivos, você tem que assistir essa aula. É só clicar no primeiro link da descrição para ter acesso. Um forte abraço e até a próxima.